A gente pregou na última vez sobre o tabernáculo. Quantos estavam aqui quando eu preguei sobre o tabernáculo? Obrigado, isso, muito bom. Agora eu posso... Quantos estavam aqui quando eu preguei sobre o tabernáculo? Amém? Poucos, né? Poucas pessoas. Mas hoje nós vamos dar meio que uma sequência aqui, né, no estudo que a gente começou sobre o tabernáculo. E é interessante, gente, que Deus, Ele organiza muitas dinâmicas da criação em 3 níveis. Deus trabalha muito com 3 níveis, né? A própria divindade, né? A própria figura de Deus se manifesta, né, de 3 formas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia fala dos 3 céus, né? Então, se você for estudar em Salmos 103, Hebreus 1, 2 Coríntios 12, fala dos 3 céus. Eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, mas fala dos 3 níveis celestiais, certo? Então, o homem é corpo, alma e espírito, sim ou não? Então, a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito, né? E o tabernáculo, ele é dividido em 3 ambientes, 3 níveis também, que tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar, né? Então, Deus trabalha com essa dinâmica de separar por 3 níveis muitas coisas, né? Então, é algo que é uma forma que Deus trabalha, muito constante, muito frequente. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre esse entendimento relacionado relacionado à nossa intimidade com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele também acontece em 3 níveis. E eu falei isso quando eu falei sobre o tabernáculo, falei do átrio, do santo lugar, do santo dos santos, né, que são os 3 níveis do tabernáculo, que eles simbolizam, eles representam os 3 níveis de intimidade do homem com Deus, certo? E nós vamos ler agora, então, 1 Tessalonicenses 5:23, coloca aí para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 5:23, vamos acompanhar. Ok. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, fala comigo, espírito, a alma e o corpo. Consegue entender que aqui a Bíblia faz essa distinção, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui mais uma representação que eu já tinha citado, né, mas Deus ele nos dividiu, né, em corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que todos 3 têm que estar irrepreensíveis. Então a gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, Salmos capítulo 84, versículo 2, Salmos 84, 2, vamos ler esse versículo. Salmos 84, 2. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Presta atenção que esse texto fala de alma e fala de átrios, ok? A minha alma anela e até desfalece pelos átrios. Então, o tabernáculo, ele tem o átrio, né? E a nossa alma, ela está muito ligada ao átrio. O que é o átrio, né? O átrio é o lugar onde você expressa os seus sentimentos, né? Onde você extravasa. Então, é onde você, né, sente aquela emoção, está muito relacionado ao campo realmente dos sentimentos,
né? Quando a gente estava aqui adorando, entrando na presença de Deus, e a gente sente, né, uma coisa gostosa, sente a presença de Deus. Então, é o primeiro nível de relacionamento, você sente a presença, você sente que existe a glória de Deus, a presença de Deus no ambiente, mas isso está relacionado ao átrio, a alma, ela está muito relacionada, né, aos sentimentos, amém? E nesse ambiente, né, nós somos guiados pelo que sentimos, pelo que percebemos, né? E também a alma está muito ligada ao santo lugar. Salmos 24, vamos ler o 3 e o 4, Salmos 24, 3 e o 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Olha que interessante, faz uma pergunta, volta no versículo 3, faz uma pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem quer subir o monte do Senhor aí? Amém? Aí vem a resposta, né? Outra pergunta primeiro: quem poderá entrar no seu santo lugar? Ou seja, o santo lugar já é um novo nível em Deus. Quem vai entrar nesse segundo nível? Aí vem o versículo 4: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O que significa mãos limpas e coração puro? Mãos limpas e coração puro. Fala de santidade, né? A Bíblia, quando fala de vestes limpas, vestes brancas, vestes alvas, ela está falando de santidade, né? Mãos limpas, está falando de santidade. Então, nós temos que, o caminho para entrar no santo lugar é a santidade, é um lugar de santidade, né? Então, também está relacionado ao segundo nível, né? Mas o nível que a gente quer chegar é o santíssimo lugar, é o nível de intimidade com Deus, é o nível que você vê Deus face a face, é o nível que você ouve a voz de Deus, é o nível que você tem certeza daquilo que Deus está falando com você, é o nível que você se relaciona diariamente com Deus. Deus se torna uma pessoa íntima do seu convívio. Deus não é mais, Deus, né? Às vezes as pessoas oram, parece que Deus está muito distante, né? A própria oração, né, que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, algumas pessoas pensam, não, Deus está no céu, o céu é longe. Não, quando fala Pai nosso que estás nos céus, esse céu, querido, é um céu espiritual, é um céu celestial, não significa que é um céu, porque a gente olha, vê o céu natural, não, Deus, Pai nosso que está no céu, Ele está muito longe. Não, os céus é uma dimensão espiritual, é a dimensão do Espírito. Então, o céu é aqui, aqui é o céu, olha o céu aqui, isso aqui é céu, é o ambiente espiritual. Quando nessa oração fala de céu, fala de espiritualidade, ambiente que não pode ser percebido fisicamente. Então é o céu espiritual, não é o céu natural. Então quando Jesus orou, Pai que estás nos céus, Ele estava falando, o Senhor não é homem, o Senhor não é carne, o Senhor não é natural, Ele é espiritual, por isso Ele está no céu, Ele está nas regiões celestiais. Mas as regiões celestiais, aqui é natural, né? Aqui é espiritual, não tem nada, está entendendo? Não é uma distância física, é uma nova dimensão, é uma dimensão diferente da física, é uma dimensão espiritual. Então,
nós temos que entender que Deus não está longe, Deus está perto, amém? Então, não pense que o céu da oração, ele é físico, ele é um céu espiritual. Então, querido, antes de a gente entrar, né, nesse ambiente, é importante a gente entender que a gente está construindo um relacionamento com Deus, amém? Nós estamos construindo, e toda intimidade ela é construída. Quem é recém-casado aí? Quem casou há menos de um ano? Galera, quem casou há menos de 5 anos aí, levanta a mão. Uma galera. A intimidade ela vai sendo construída, não é verdade? No começo do casamento, todo mundo ali querendo parecer bonitão, tá? Tem mulher que acorda, já faz escovinha, escova os dentes, volta para a cama e já acorda plena, né? Fala assim. Aí o marido olha para o lado, nossa amor, mas você já acorda linda, né? Mas aí passa-se alguns anos, né? Aí já não acontece mais nessa intensidade, né? A mulher, não, hoje eu não vou levantar não, deixa ele encarar a realidade, né? O cara no começo era todo cuidadoso, daqui a pouco aparece com aquela cuecona furada, né? Essa semana mesmo minha esposa pegou uma cueca minha lá, rapaz, falou, amor, essa cueca guarda alguma coisa dentro dela, porque... Mas não é velha não, gente, porque eu comprei uma cueca fajuta, sabe aquela de 3 por tantos reais, né? Eu comprei, e aí, rapaz, usei acho que umas 3 vezes a cueca abriu, né? Mas aí vai chegando, né, um momento assim que a gente vai ficando mais, né, mais relaxado. Eu falei, não, amor, eu guardei para costurar. Guardei para costurar, né? Então, a intimidade, gente, né, você sabe como é que ela vai aumentando, com base no tempo de relacionamento. Você quer ter intimidade com Deus? Você precisa gastar mais tempo se relacionando com Deus. Você precisa gastar mais tempo com Deus. Não tem outra forma de ser íntimo de alguém, de conhecer alguém na intimidade sem se relacionar. Não tem como, né? Não tem como. A gente tem que se tornar íntimo de Deus. E eu percebo, graças a Deus, queridos, e eu estou tentando passar essa urgência para a igreja. Eu tenho falado muito disso, eu tenho falado muito para o pessoal que participa do discipulado comigo, eu tenho falado muito para todas as pessoas que estão mais próximas, eu tenho falado dessa urgência que a igreja precisa, dessa necessidade que a igreja tem que sentir, de estar mais perto de Deus, mais íntimo de Deus, de sentir mais, de ouvir mais, de ter mais dons, de ter mais espiritualidade, né? Então, busque isso de todas as formas. Às vezes, poxa, mas eu tenho meus momentos de lazer, né? Eu quero ver uma TV, tudo bem, ninguém precisa ficar 24 horas, né? Mas esses dias eu estava até na hora que eu ia, digamos, ter o meu momento de entretenimento, sabe? Eu escolhi uma série, não sei se vocês já ouviram falar, quantos já ouviram falar em The Chosen? Oh, muita gente. Quantos já assistiram The Chosen toda? Só 4 mãos, né? Muitos já ouviram falar, mas poucos assistiram. É uma série que eu indico para você maratonar. Quer maratonar uma série? The Chosen, né? The Chosen. Então, sabe, busque, essa série é fantástica, por quê? Porque ela fala dos escolhidos, né? The Chosen são os escolhidos, são aqueles que foram recrutados por Jesus, os seus discípulos, né? E conta a história deles, muito bacana, muito fiel à Bíblia, claro que tem uma romantizada, porque não dá para ser versículo por versículo apenas, né? Tem uma romantizada ali e tal, mas é muito legal, muito bom, recomendo, é de graça, você baixa o aplicativo, chama The Chosen, ou Angel Studios, que é o estúdio que produziu,
né? E você baixa na televisão, no celular, enfim, você assiste. Recomendo, muito bom. Então, assim, sabe, tudo que você puder fazer para te aproximar de Deus, para te aproximar da palavra, para te aproximar, sabe, das coisas que não são naturais, das coisas que são do alto, das coisas que são de Deus, investe mais tempo nisso. Eu comecei também a assistir muito podcast de pastores, de pessoas que eu respeito, que eu admiro, né, que tem ministérios que são fortes, igrejas fortes. Então, tudo vai das suas escolhas, daquilo que você alimenta a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, né? Isso vai te fazendo crescer em relacionamento com Deus. Ninguém cresce em intimidade com Deus apenas vindo aos cultos. O culto, né, é importante, é o lugar que a gente congrega, a gente encontra as pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente acredita. Isso edifica a nossa fé, a gente ouve palavra, a gente adora a Deus, a gente participa do louvor, enfim. Culto é importante, mas não é somente o culto que vai fazer você crescer em Deus, que vai fazer você ter intimidade com Deus, você conhecer Deus de perto, você conhecer como Deus é, como Deus age, como Deus fala, né? Às vezes a gente pensa assim, mas Deus não faria isso. Por que você pensa isso? Por que você pensa isso? Baseado na sua visão de mundo, na sua visão de Deus, ou baseado no que a Bíblia diz a respeito de Deus? Né? Porque a gente tem que entender que Deus não é do jeito que a gente quer. Deus é Deus. E muitas pessoas falam assim, não, mas Deus não faria isso. É o que ela pensa, mas Deus não só faria, como já fez várias vezes na Bíblia. Então, não crie um Deus de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com o que você acha, com o que você pensa. Você tem que conhecer Deus como Ele é, como Ele se manifesta, como Ele se apresenta, quem Ele realmente é, na essência, na intimidade dEle, e não como a gente quer que Ele seja, né? Então a gente precisa conhecer a Deus como Ele realmente é. Eu quero ler aqui um texto, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, coloca aí, 1 Coríntios 2, 11, nós vamos ler até o 13, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quantos entendem? Amém? Olha que tremendo, fala, olha, você quer conhecer a Deus, né? Quem conhece o homem a não ser o Espírito do homem? E quem conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus? Você quer conhecer a Deus, você precisa ter o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos revela quem Deus é. Nós temos que buscar pela presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo é que vai te revelar quem Deus é. O Espírito Santo é Deus. É Deus. Então, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo.
Quantos continuam firmes na leitura da Bíblia aí, no nosso cronograma, né? Seguimos firme lá, agora eu estou em 2, né? O meu coordenador, ele desafiou a entrar num outro plano que ele está lendo lá. Eu entrei, estou lendo os 2 agora, né? Mas segue firme, gente, segue firme, todo dia, assim como você toma banho, assim como você come, assim como você escova os dentes, assim como você faz todas as suas atividades, inclua a leitura da Bíblia na sua rotina. Tem que ter uma hora, tem que ter um tempo para isso na sua vida. Lê a Bíblia, depois ora. Nós jejuamos toda terça-feira, a igreja jejua, eu, minha esposa, né, nossos discípulos. A igreja tem um dia de jejum, começa fazendo um dia, né? A gente conheceu um pastor muito usado por Deus em revelações, né? Ele é mexicano, ele veio aqui, pregou na Sara, na conferência jovem, conferência Arena Jovem, e pregou agora na celebração de São Paulo. Ele é muito usado por Deus, ele fala coisas assim, né? Deus revela para ele e tal, e todo mundo fica impressionado. Aí ele estava conversando com minha irmã é pastora também, estava lá em São Paulo na celebração, e aí ele falou, ele conversando na verdade com vários pastores juntos, e ele falou o seguinte, que para ele é comum jejuar 2 dias sem comer nada, 2 dias seguidos sem comer nada. Então assim, ele tem uma intimidade que ele consegue ouvir o que Deus está falando e falar, olha, Deus está me mostrando que isso, né? Ele fala o nome da pessoa, fala a data que a pessoa nasceu, fala tudo, Deus revela para ele, para a pessoa entender, ele ganhar aquela credibilidade, né? E depois ele fala, olha, Deus está te falando isso. Ele falou para uma pastora lá, você é pai de muitos filhos espirituais, mas você vai ser, vocês são pais, né? Agora vocês vão ser pais de filho natural. A menina fez o exame, na mesma semana estava grávida, né? Então Deus usa ele tremendamente. Muita gente quer ser usado como ele. Agora, quem quer fazer jejum de 2 dias? Quem quer ficar 2 dias sem comer nada? Aí você chega naquela festinha de família e tem lá camarão, churrasco, lasanha, né? Tem doce, tem coisas gostosas, maravilhosas. Ai meu Deus, é um preço, tudo na vida tem um preço. Se você quer intimidade com Deus, você precisa buscar essa intimidade, e você precisa ter pelo menos um dia de jejum na semana, pelo menos, o mínimo, jejuar 1 vez por semana. Sara Nossa Terra, nós temos 3 tipos de jejum normalmente. Não come nada até as 3 da tarde, primeiro tipo. Come até as 3 da tarde e não come nada depois das 3 da tarde, segundo tipo, né? E o terceiro, jejum de Daniel, não come carne, nem derivados de animal nenhum, leite, ovos, nada, só legumes e frutas, né? Terceiro tipo. Então, nós temos normalmente esses 3 tipos de jejum que nós fazemos. Então comece, pastor, faz mal para a saúde. Não faz não, ao contrário, descobriram que jejum faz bem para a saúde. Casos isolados de alguns tipos de doença, quem não tem doença nenhuma, o jejum faz muito bem. E quem tem alguns tipos de doença, o jejum também faz muito bem. São doenças raras que o jejum faz mal, raríssimas, quase nenhuma, tá? Então, não se iluda, não tente se convencer de algo, porque é muito bom se a gente ouvir isso, né? Não, jejum faz mal para todo mundo. Ai, que alívio, ai meu Deus, ainda bem, tal. Ninguém vai mais jejuar, né? Mas não, querido, jejum faz bem para a saúde, muito bem. Inclusive tem muita gente fazendo jejum intermitente aí, para emagrecer, né? Para cuidar da saúde, enfim, que não tem nada a ver com a espiritualidade. Mas o jejum, acima de todas as coisas, é algo espiritual que nós, como igreja, precisamos praticar com frequência. Se você quer ter intimidade com Deus, significa, eu estou abrindo mão das coisas naturais
para me conectar nas coisas espirituais. Isso é jejum, tá? E não é só parar de comer, é parar de comer e orar, ler a Bíblia, entrar na presença de Deus, né? Não é só passar fome, não. Você tem que matar a carne, mas você tem que alimentar o espírito, amém? Então se coloca de pé, querido, em nome de Jesus.